A leitura top serve para isso, para fazer a gente perceber cada detalhe do texto, mas também conhecer o todo do texto. E hoje, então, nós vamos entrar nesta que é a base para uma leitura, para um relacionamento excelente com a Bíblia. E esta base é fazer uma leitura que eu chamo de uma leitura top das Escrituras. Uma leitura top das Escrituras. Vamos começar aqui, então. Eu quero hoje, como eu falei no começo, hoje nós vamos falar sobre os benefícios de uma boa leitura, ok? Hoje é só uma introdução, amanhã a gente vai se aprofundar nessa leitura top. Quais são os benefícios, então, dessa boa leitura, de fazer essa leitura realmente top? Você está vendo esse desenho aqui? Você tem um ponto de início e você tem uma seta ali na frente, né, que seria um ponto de chegada. Mas no meio do caminho tem um emaranhado de coisas. A leitura top serve justamente para transformar isso, para fazer você passar por todo esse emaranhado e chegar até um ponto final, um ponto de destino na leitura da Bíblia. Pois bem, a leitura top, fazer uma excelente leitura das Escrituras vai fazer, primeiro, a gente perceber cada detalhe do texto. E quando eu falo cada detalhe, eu estou querendo te falar sobre cada palavra do texto. Cada palavra. A leitura top vai fazer a gente dominar o sentido de cada palavrinha do texto, de cada verbo, de cada coisinha do texto. Essa leitura top vai fazer a gente perceber as possibilidades que o texto tem, os nomes que estão no texto, os verbos que estão no texto, os adjetivos, os substantivos, enfim, cada detalhezinho do texto a gente vai perceber fazendo uma boa leitura, uma leitura top das Escrituras. Outra coisa que a leitura top vai nos permitir é conhecer o todo do texto. A leitura top vai fazer a gente entender a construção das frases, as cenas que estão acontecendo ali no texto, as perguntas e respostas do texto. Às vezes, se o texto tem ironia, se o texto tem situações de algumas emoções que estão ali no texto, como raiva, ódio, como alegria, como tristeza, como interjeições. A leitura top vai fazer a gente perceber nesse todo do texto as expressões dos personagens. A leitura top serve para isso, para fazer a gente perceber cada detalhe do texto, mas também conhecer o todo do texto. Na leitura top, a gente vai resolver as dúvidas mais básicas de todo o texto. Ou seja, qualquer problema de significado de palavras, a gente vai dissolver aqui ou resolver aqui na leitura top. Qualquer problema na questão de organização das frases, a gente vai perceber aqui ao fazer uma leitura top, uma boa leitura das Escrituras. Ao fazer uma leitura top também, a gente vai prestar atenção no sentido das expressões que o autor do texto está falando, está usando. Então, a ideia da leitura top é justamente essa. A gente ter total domínio sobre o texto. Perceber cada detalhe, conhecer o todo do texto, resolver as dúvidas ou os pontos mais básicos do texto. E a leitura top também nos trará mais um benefício, que é conseguir avaliar o texto por ângulos diferentes. Conseguir observar o texto por pontos de vistas diferentes. Observar a cena por ângulos, por locais,
por pontos de vista diferentes, colocando-se no lugar de um personagem, colocando-se no lugar do autor, colocando-se no lugar do destinatário. Então, ao fazer essa leitura realmente top das Escrituras, o que vai acontecer com a gente? A gente vai dominar o texto. A princípio, nós estamos falando do texto em si, nós não estamos falando de aplicações, nós não estamos falando de procurar enciclopédias, nós não estamos falando de comentários, de nada disso, nós estamos falando apenas do texto das Escrituras. Apenas. Somente. Isso vai fazer a gente dominar o texto bíblico. Isso vai fazer você dominar de fato o texto bíblico. Hoje, nós vamos falar sobre como desenvolver esta boa leitura. Eu quero falar primeiro aqui sobre os 3 maiores erros em uma leitura. E o primeiro erro é quando você decide ler a Bíblia em um momento totalmente inapropriado. Quando você está cansado, quando você está sobrecarregado, quando você está exausto, quando você está ansioso, está preocupado, quando a sua mente está longe. Por vezes a gente tem algumas situações da nossa vida que tira a gente do norte. E às vezes a gente quer tirar exatamente aquele momento. A gente não teve nenhum outro momento. E aí justamente no momento em que a gente está super estressado, a gente quer ir para a Bíblia. A gente está estressado, está com a cabeça cheia e tal. E a gente quer ir para a Bíblia. E às vezes a gente não vai ter muito proveito. Então, ler, por exemplo, quando você está cansado, às vezes a pessoa deixa para fazer a leitura bíblica somente no final do dia. Só que no final do dia você já passou por tudo, você já cansou, você já se estressou, você já trabalhou, você já estudou, você já cansou para chuchu sua mente, você já leu, você já assistiu TV, já fez um monte de coisa e tal, aí a mente está super carregada, aí você quer ir para a Bíblia, para estudar de fato. Aí é por isso que a Bíblia dá sono. É exatamente por isso que a Bíblia dá sono. Outro erro muito comum na leitura bíblica, e é um dos erros que eu cometia e demais, como eu comentei ontem com vocês, é ler a Bíblia com os seus próprios pensamentos, ou seja, ir para a Bíblia com os meus próprios óculos. Quando eu vou para a Escritura com a minha própria visão. Então, aí a gente tem um grande problema. Porque aí a gente vai querer encontrar na Bíblia o que a gente pensa e não extrair da Bíblia o que devemos pensar. Viu a diferença? Você consegue perceber a diferença? Uma coisa é você ir para a Bíblia com o que você pensa. Outra coisa é você ir para a Bíblia para aprender o que você deve pensar. Ok? Bom, e um terceiro erro da leitura bíblica é quando a gente quer ler a Bíblia e logo imediatamente saltar para uma aplicação. Ou seja, a gente não faz uma leitura correta, a gente não examina as minúcias, os detalhes do texto, e a gente já quer logo tentar identificar uma aplicação. E aí a gente corre o risco de aplicar erroneamente o texto, que foi algo que, como eu citei para vocês, eu fiz muito e sofri algumas consequências por causa disso. Pois bem, então esses são os 3 maiores erros em uma leitura bíblica. Agora, aqui a gente começa a desenvolver uma leitura top. É óbvio, eu não consigo falar sobre tudo que envolve uma leitura top. Não é que é algo extremamente complexo, mas que é algo que tem bastante detalhe, que vai agregando, que quando você aprende tudo a respeito, você passa a fazer aquilo de uma forma muito natural. Tem aluno do Desafio SMB aí?
Se tiver aluno do Desafio SMB, coloca um hashtag Desafio SMB aí. Lá no Desafio SMB, a gente, nessa primeira turma, né, que está em andamento, eles estão na quinta aula, sendo que algumas aulas foram aulas duplas sobre uma leitura top. E olha, a gente ainda não falou nem 30% do que é uma leitura top. E cada aula tem ali um tempo de vídeo, tem prática, tem materiais ainda adicionais, enfim. Só para você ter uma ideia de que a gente não teria como falar tudo sobre uma leitura top aqui, mas pelo menos algumas premissas, as mais importantes, para você começar aqui a trabalhar, ok? Eu já vou passar aqui para vocês nesse seminário. Tem os irmãos aí do desafio, ó. Christian, a Marlene, a Elisa, eu vi a Daiane também está por aí. Pois bem, a primeira premissa é: ore sempre. Vai ler a Bíblia? Ore. Não vá para a Bíblia sem orar antes. Não vá ler a Bíblia sem orar antes. Não faça isso. Não faça. Não pense que a Bíblia é um livro natural, normal. É um livro simples. Pelo contrário, vá para a Bíblia apenas em oração, ok? É como nós fazemos aqui, como nós fizemos aqui, né? Em todos os trabalhos que eu faço, a gente vai pela Bíblia, né? A gente vai antes orar algo que a Bíblia diz a respeito da própria palavra. Então, ore sempre. Essa é a primeira premissa para uma leitura top, ok? Pois bem, a Maiara Galvão está aí também. Deus abençoe, Maiara. Segunda premissa para uma leitura top: elimine todas as distrações. Cachorro latindo, televisão ligada, barulho de, torneira pingando. Eu sou um cara que me incomodo demais com qualquer barulhinho. Nesse instante que a gente está falando, ou a minha esposa ou a minha filha está descendo as escadas e o barulho ali me incomoda, me distrai. Então eu sou um cara que precisa estar no maior silêncio para ler a Bíblia, para estudar, para orar. É tanto que eu preciso, muitas vezes eu tiro um tempo bem antes no meu horário, né? Eu geralmente, em situações normais, né, fora de quarentena, eu preciso acordar às 6 para me arrumar e tal, ir para o serviço. Só que eu gosto de fazer um exercício, então eu acordo antes para fazer um exercício, fazer uma corrida na rua. Então eu acordo geralmente 5h15. Só que aí se eu quero não, eu sempre quero, e aí eu preciso ler a Bíblia e estudar num horário antes, então eu acabo acordando, 15 para 5, 5 horas, e aí eu diminuo um pouquinho o tempo do exercício, porque eu preciso de um momento totalmente tranquilo, totalmente sossegado. Elimine todas as distrações. A pior de todas as distrações: notificação de celular. Se você vai estudar a Bíblia com o seu celular, não tem qualquer problema, ok? Não tem problema. Eu até recomendo, porque tem alguns aplicativos muito bons, mas desligue. Coloca lá, modo avião. Coloca lá no modo avião para você conseguir estudar a Bíblia então, ok? Pois bem, leia ao menos 2 versões. Isso aqui muitas vezes é novidade para todo mundo. Mas essa é uma das coisas que mais vai transformar a sua leitura bíblica, ler em pelo menos 2 versões. Geralmente aqui eu recomendo leia uma versão antiga. O que é uma versão antiga? Aliás, como achar a versão na Bíblia? Vamos lá. Geralmente algumas Bíblias, elas vão ter, eu não sei se vai dar... Deixa eu aumentar aqui a minha câmera. E aí acho que vocês vão enxergar melhor. Isso aí. Geralmente, essa aqui é a Bíblia da Escola Bíblica. Ok? Geralmente, ela vai ter aqui a editora, no caso aqui é SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. E aqui, ó, RA. Isso aqui significa Almeida Revista e Atualizada. Ok? Se não tiver aqui,
ela vai estar provavelmente nas primeiras páginas. Nesse caso aqui, ó, está aqui, cadê? Bom, eu não vou conseguir ver se vocês estão vendo, mas está bem aqui escrito, que é da Almeida Revista Atualizada. Eu não sei se focou, não consegui ver porque eu tampei inclusive o meu monitor aqui. Mas você procura aí nessas primeiras páginas qual é a versão. Geralmente eu recomendo o quê? Uma versão antiga, que é uma das Almeidas, Revista Atualizada, Corrigida Fiel, Revista e Corrigida, Almeida... tem algumas... esqueci. Tem algumas outras Almeidas que são de anos anteriores, de 95, de 1800 e alguma coisa também. Tem várias Almeidas. Então pega uma Almeida, ok? King James também, KJV, a sigla. Pega uma dessas. Não abra mão de ter uma dessas versões. E pegue uma outra versão que seja uma versão mais nova, mais atual. Quais são as versões mais novas? NVI, que é a nova versão internacional. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. NVT, nova versão transformadora. Bíblia Viva, por exemplo, eu tenho essa aqui. Bíblia Viva, muito boa também, que é uma das versões mais novas. Uma que não é uma versão, mas que ajuda bastante também na hora de ler o texto bíblico, essa aqui, Bíblia A Mensagem, do pastor pastor Eugênio Peterson. Eu esqueci o nome dele, fui olhar um livro dele ali para lembrar o nome, que eu tenho alguns dele. Pois bem, então leem pelo menos duas versões. Por que isso? Porque quando você lê em duas versões, você vai ter palavras diferentes, você vai ter expressões diferentes, frases diferentes, às vezes organização, seja de parágrafo, seja de versículo, diferentes, ok? Não que o versículo vai estar, como é que fala? Que o versículo vai estar, sei lá, Filipenses 4.13 está no 4.12 em outra versão. Não, não é isso. Mas é que algumas versões trazem versículo por versículo separado. Outras versões trazem os versículos colocados como se fossem parágrafos. Ou seja, ele pega, sei lá, 4, 5 versículos e aquilo é um parágrafo. Ele divide conforme parágrafos, ok? Isso traz uma diferença e isso faz assim na mente, quando a gente estuda a Bíblia. Pessoal que é do LBA, que já é do Desafio SMB também, sabe disso. A gente sempre trabalha dessa forma porque isso transforma a nossa leitura. Isso é um comecinho dos passos para uma leitura top, ok? Leia no mínimo 5 vezes o texto bíblico. No mínimo 5 vezes. Irmãos, quando você lê uma vez, é uma leitura assim, super simples. Não dá para extrair quase nada de uma leitura, a menos que seja um leitor muito, muito, muito atento, já muito experimentado. Por exemplo, hoje, quando eu pego e leio uma vez o texto, eu já consigo pegar bastante coisa, mas por muito tempo estudando a Bíblia. Mas, sempre, por mais que eu consiga pegar bastante coisa na primeira leitura, eu não pego. Olha, com muita experiência de leitura bíblica, de estudo bíblico, eu não pego, irmãos, mais do que 30% do que o texto fala. Não pego. Alguém sem experiência, então, com a leitura bíblica, não vai pegar 5% do que o texto traz. Sempre a segunda leitura acrescenta. Mas ainda assim, a segunda leitura não é lá essas coisas. A terceira e a quarta começa a dar... É como ali no vídeo, né? 3 ou 4 vezes lendo por semana, aparece ali um batimento cardíaco. Mas, no caso da leitura bíblica, a partir da quinta leitura é que a gente começa o negócio muda de figura. Realmente muda de figura. Completamente. Agora, o que eu quero te dizer é que, por mais que você leia, se você ler 100 vezes, você sempre vai aprender mais. Ou seja, quanto mais ler, quanto mais você ler, mais você vai crescer, mais você vai aprender. Pois bem, e
a quinta premissa, como alguém aqui falou, agora eu não me lembro quem que falou, analise as palavras. Quando você estiver lendo, avalie cada palavra. A leitura top uma leitura top vai ser uma leitura que vai perceber cada palavra. E quando você usa duas versões, aí você examina ainda mais palavras. Por quê? Porque você tem às vezes uma palavra aqui numa versão, mas que na outra versão ela está um sinônimo, ou está com uma expressão diferente. E aí você, uau, tem diferença aqui. Isso aqui pode me trazer uma determinada ideia. Agora isso aqui acrescenta ainda mais, olha só. Você está entendendo? Então analise as palavras quando estiver fazendo a sua leitura. Perceba palavra por palavra. Muito bom. E agora alguns passos para essa leitura top então. Primeira coisa, primeiro passo. Nossa, já é 9h47, misericórdia. Vamos mandar. Leia imaginando o texto. Leia imaginando cada detalhe do texto. Cada detalhe. Por exemplo, você vai ler a criação. Você já parou para começar a ler a criação e começar a imaginar tudo o que está acontecendo? Realmente criar imagens. Imaginar isso, né? Criar imagens na sua mente sobre aquilo que está acontecendo. Faça esse experimento. Faça esse experimento de ler, por exemplo, Gênesis 15, que para mim se não o mais, é o segundo texto mais lindo de toda a Bíblia. Talvez se você ler Gênesis 15, você vai falar, uau, por que o professor Hudson pensa que esse texto é lindo? É esquisito para chuchu. É porque ele tem um significado absurdo, gigantesco, assim, que é maravilhoso. Eu amo Gênesis 15. Pense, leia, faça o experimento aí hoje, amanhã, enfim, alguns dias aí para frente, de ler imaginando cada detalhe do texto. Isso faz muita diferença na leitura top. Anote. Esse é um passo da leitura top, um dos passos. Anote as palavras difíceis e as palavras importantes. É sempre bom você pegar e anotar. Passou por uma palavra que você não entende, anote aquela palavra para depois você buscar o significado daquela palavra. Anote também as palavras que você está percebendo que são as palavras importantes do texto. Opa, essa palavra aqui parece ser importante nesse texto. Ela muda aqui a história do texto. Olha, essa palavra aqui é o que traz todo o significado no texto. Opa, anote essas palavras. Encontre os verbos e os sujeitos das frases. Isso aqui é algo que sim, voltar lá na escola, na nossa época lá de gramática, enfim. Sim, identificar quem está agindo e qual é a ação. Quem está agindo, né, o sujeito da frase, e qual é a ação, ou está agindo ou está recebendo a ação, e qual é essa ação. Isso começa a mudar, ok? Isso começa a mudar a nossa leitura. Irmão Val perguntou aí, ó, você diz 5 vezes cada versículo? Sim, 5 vezes o texto inteiro. Então você está lendo 2 João inteiro, 5 vezes. E aí depois, quando você for parte por parte do texto, aí sim, você fica ali num texto e você aprofunda mais ainda naquele versículo, ok? Pois bem, e aqui anotar as palavras difíceis é justamente para nós usarmos um dicionário. Como diria o pessoal das antigas, é o pai dos burros, né? Hoje é o Google, né? Que é o pai dos burros. É aquele que nos ajuda demais, né? Use um dicionário. Use um dicionário porque às vezes a gente deixa de entender textos bíblicos. E eu estou falando, irmãos, de dicionário. Deixa eu ver, meu dicionário está aqui? Não está aqui. Acho que está com a minha filha. Minha filha deve estar usando. Dicionário da língua portuguesa mesmo. Não estou falando de dicionário bíblico ainda, não. Nada disso. Dicionário da língua portuguesa, de fato. E aqui eu quero
dar uma dica para os irmãos, na verdade, é mais um puxãozão de orelha, que geralmente me perguntam por esses momentos aqui, eu não sei se alguém perguntou, a respeito de usar Bíblias de estudo. Eu sou completamente contra o estudante da Bíblia usar Bíblia de estudo, exceto depois de ele ter feito todo o seu estudo com a Bíblia. Por quê? Geralmente, isso aqui é uma Bíblia de estudo. Eu tenho algumas aqui, ó, na minha biblioteca. Só que é o seguinte, geralmente quando a gente tem uma Bíblia de estudo e a gente vai ler um texto, qual é a primeira coisa que nós fazemos quando estamos lendo um texto numa Bíblia de estudo? Logo depois de ler o texto, a gente corre os olhos para onde? Para aquela partezinha de baixo, que é onde tem um estudo. E aquele estudo ali, irmãos, foi escrito por alguém que já estudou o texto bíblico. Agora, comer comida enlatada traz saúde pra gente? Não. O que traz saúde pra gente é comer comida de verdade, comida que a gente prepara, que a gente tem um trabalho ali para poder preparar. É a mesma coisa com a nossa vida espiritual. A gente não vai ter saúde espiritual se a gente quiser ficar comendo comida enlatada, ou seja, só vivendo de devocionais prontas, né? Aqueles livrinhos devocionais. Não estou dizendo que não é bom, só estou dizendo que aquilo não substitui a sua própria experiência com a Bíblia. O texto, o estudo ali de uma Bíblia de estudo também não substitui a sua própria experiência com a Bíblia. E o projeto A Bíblia Simples inteiro, ele está voltado para transformar a sua experiência pessoal com a Bíblia. A ideia aqui é que você, por si só, chegue a conclusões a respeito do estudo da Bíblia. E não fique com as conclusões dos outros. Ou seja, então, vou jogar fora todas as minhas Bíblias de estudo? Não. A Bíblia de estudo ela só vai servir lá no final. Depois que você se debruçou no texto bíblico, depois que você ficou bastante aplicado no texto, estudou o texto, buscou, fez aplicações sobre o texto, aí sim, depois de tudo isso, aí você vai olhar outros comentaristas, né, Bíblias de estudo somente para ver o quê? Peraí, deixa eu ver se o que eu cheguei de conclusão está coerente com o que outros estudiosos já chegaram de conclusão. Ou peraí, eu cheguei nessa conclusão, mas eles também chegaram a outras conclusões que acrescentam a mim. Então eu posso aprender mais isso, somente nisso. Porque senão a gente perde toda a nossa experiência. A gente perde o prazer de ter a nossa experiência com a Bíblia. Pois bem. Então, nada de Bíblia de estudos quando estivermos fazendo o nosso estudo da Bíblia. Bíblia de estudo somente no final do estudo bíblico. Hoje, nessa última aula, nós vamos descobrir um pouco da influência desta base, ou seja, qual a influência que uma leitura realmente muito boa vai causar na interpretação das Escrituras. Então vamos lá. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que nós vamos falar aqui. Nós vamos primeiro aqui falar sobre alguns dos erros de uma leitura ruim. O que uma leitura ruim pode causar? O primeiro dos erros que uma leitura ruim pode causar é o erro de português. Como assim o erro de português? Para isso, eu trouxe um videozinho para a gente. E eu quero que você ouça o vídeo, assista o vídeo com bastante atenção. E assim que o vídeo começar, alguém, por favor, dá um ok aí falando vídeo ok, tá bom? Vídeo e som ok, só para eu saber que está correndo tudo bem. Então eu vou colocar aqui para os irmãos assistirem. Prestem bastante atenção. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A
casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. O que é esquisito é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse da vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui para você ver. Não houve uma interpretação equivocada? E A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom nós estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Vocês viram aí, irmãos? Que coisa terrível. Que coisa absurda. Olha só, irmãos. Como é que pode algo dessa forma? É simples. Estou vendo aí os irmãos comentando, né? É simples. Foi um erro de português. Mas um erro de português que com certeza custou muito para muita gente e, sem dúvida alguma, envergonhando o Evangelho, envergonhando a palavra de Deus. Tem um outro erro muito comum, é por isso que é tão importante a gente ler e ler muito bem o texto bíblico. Isso aqui é um erro simples de leitura. Outro erro muito comum de leitura é Atos 16, quando Paulo e Silas estão na prisão e aí acontece ali aquele terremoto miraculoso e de repente o carcereiro está por se matar e aí Paulo e Silas falam assim, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E com base nesse versículo muita gente fala que se você crê em Cristo, a sua casa vai ser salva também.
né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a pessoa pensa isso, só que ela esquece que tem uma vírgula ali. Crê no Senhor Jesus e será salvo, vírgula, tu e a tua casa. O tu e a tua casa não é referente tão somente ao será salvo, mas referente ao crer. Então a gente tem muitos erros de português assim claríssimos, e é exatamente isso que o Maurício acabou de colocar aí, ao versículo de Oséias. O meu povo perece por falta, não por favor, né? Por falta de conhecimento, né? E nesse caso de conhecimento de português, você vê o cara até falar assim, nós inclusive entramos em oração. Adianta entrar em oração se a pessoa não lê direito o texto? Essa que é a questão. Uma vez, assim, 2 dias atrás, 3 dias atrás, uma pessoa entrou lá no Instagram e começou a questionar e a falar que essa coisa de ensinar as outras pessoas a respeito da Bíblia é coisa de homens, né? E que as pessoas deveriam aprender somente do Espírito Santo, direto do Espírito Santo. Eu falei para ela, eu concordo que é o Espírito Santo quem nos guia e nos ensina, mas o Espírito de Deus, assim como a própria palavra de Deus diz, nos deixou pessoas para nos ajudar, para nos ensinar, para nos guiar na verdade. E aquela pessoa estava tão aficionada com a ideia de que você não precisa, de que somente em oração você consegue entender a vontade de Deus, que ela estava desprezando a própria palavra de Deus e relegando a palavra de Deus como algo assim secundário e não necessário. Então, irmãos, isso é algo muito triste para nós, é algo que nós devemos tomar todo cuidado. Outro grande erro de uma leitura ruim é a falha de significado. O erro de significado é terrível, porque a gente acaba lendo uma palavra e pensando uma outra coisa. Por exemplo, quando você ouve ou quando você lê na Bíblia a palavra exortação. Por vezes nós ouvimos pessoas falando sobre exortação e falando que exortação é algo no sentido de chamar a atenção, de repreender, de corrigir. Mas exortação não é isso. Exortação, na verdade, é animar, é dar ânimo, é dar força, dar impulso à pessoa. Então, irmãos, às vezes você vai ler um texto e você vê lá exortar. E aí, se você vai com uma ideia, se você não entende o significado daquela palavra, você acaba falando coisas erradas a respeito do texto. Outra coisa também, eu citei ontem, né, para os irmãos, Gênesis 15, inclusive alguma irmã falando comigo hoje durante o dia disse que leu Gênesis 15 hoje. E Gênesis 15 não faz o menor sentido se a gente não sabe o significado da aliança que está ali acontecendo. Se a gente não entende o que é aquela aliança que está acontecendo. Para mim, um dos textos, talvez o primeiro ou o segundo texto, fica ali, ó, pau a pau, vamos dizer assim, com Filipenses 2, para mim, um dos textos mais lindos da Bíblia. Mas se você ler assim, você fala, que beleza que tem aqui. Você se pergunta isso, se você não sabe, se você não tem o significado do que o texto diz. Então, uma leitura ruim vai nos fazer errar no significado. Uma leitura ruim também vai nos trazer problemas de contexto. Esse é o pior de todos os problemas. É o problema que mais causa falsas doutrinas no nosso meio, infelizmente. Uma rápida leitura em Filipenses 4,13 vai nos trazer a ideia de que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você já ouviu alguma mensagem no sentido você vai poder fazer todas as coisas em Deus, tudo que você imaginar ou que você desejar fazer, você poderá fazer em Deus se você estiver em Deus, coloque aí, eu já ouvi isso. Coloque aí.
Porque essa é geralmente o que a gente ouve, isso é geralmente o que a gente ouve em Filipenses 4,13, quando alguém está falando sobre isso. Ou geralmente é o que a gente imagina quando a gente lê ou quando a gente lembra de Filipenses 4,13. Mas uma rápida olhada, mas bem rápida mesmo, só de dar uma passadinha de olho no contexto, em algumas coisas que estão ali, alguns versículos acima e alguns versículos abaixo de Filipenses 4,13, isso já transforma a nossa forma de enxergar o texto. Se você pegar o versículo 12 e o versículo 14, logo de cara a gente vai perceber que não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele não está falando que você vai conseguir e conquistar todas as coisas. Aí, vários irmãos colocando aí que já ouviu sobre isso. E de fato é o que a gente mais ouve. Mas o que Paulo quer dizer ali, versículos antes ele fala: eu sei passar por todas as situações. Eu sei ter abundância e eu sei ter falta das coisas. Eu sei ter de tudo, ter fartura, e eu sei passar necessidades. Aí ele fala assim: em todas as coisas eu já fui experimentado. Ou seja, eu já passei por tudo isso, tenho experiência em todas as situações. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, então eu posso passar por todas essas coisas. Coisas boas e coisas ruins. Ele não está falando de conquista, ele não está falando de algo que você vai ter, de você estar em Deus e ser próspero. Ele não está falando nada disso, muito pelo contrário. Ele está falando que caso você tenha uma situação muito boa, ou caso você tenha uma situação muito ruim, você pode passar por tudo isso, porque Deus, porque Cristo, Ele te fortalece. Então, irmãos, o problema de contexto é o que faz a gente ver muito problema, principalmente ao interpretar textos do Antigo Testamento. Quando as pessoas entram lá no WhatsApp do A Bíblia Simples, geralmente eu faço 3 perguntas, né? Seu nome, de onde você é e qual a sua maior dificuldade. Uma grande parte, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte coloca assim: dificuldades em interpretar textos do Antigo Testamento. E de fato, textos do Antigo Testamento, eles precisam ser muito bem lidos dentro do seu contexto, porque senão a gente vai falar bobeira, como tem muita gente falando bobeira sobre textos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, perdão. Pois bem, e tem aqui o erro de errar. Parece um erro meu aqui, mas não é um erro meu ter colocado o erro de errar. Uma leitura ruim vai levar você a cometer o erro de aplicar de forma errada as Escrituras. Como eu contei para você aqui no primeiro dia, na primeira aula, eu falei para você sobre coisas que eu cheguei a fazer, práticas que eu cheguei a tomar, que me fizeram que assim, eu lia a Bíblia, eu interpretava a Bíblia, mas eu fazia uma leitura ruim, eu interpretava muito mal e eu consequentemente aplicava muito mal. Logo, o que acontece? Eu vou acabar vivendo coisas que Deus nunca falou e eu vou eu vou afirmar que Deus falou aquilo, mas talvez Deus nunca tenha falado aquilo. Na verdade, aquilo lá, como o adúltero aqui, né? Ou adultera, Deus nunca falou aquilo e o cara afirmou veementemente. Eu vou também pensar estar agradando a Deus, mas vou estar errado, porque não estarei cumprindo a palavra, então não estarei agradando a Deus. É um fato. E vou com certeza continuar imaturo na vida cristã, porque não estarei aplicando corretamente a palavra de Deus. Então, irmãos, veja que fazer uma péssima leitura, uma leitura ruim das Escrituras, vai nos levar a esses erros. Talvez a gente pode até fazer algumas outras coisas bem, mas se a gente ler mal o texto, a gente consequentemente vai cair nesses erros aqui. Isso é um fato, irmãos.
Isso é algo que não tem para onde a gente correr. E um detalhe, que aqui eu quero te chamar a atenção, porque é isso que mais está pegando hoje nas igrejas, nos posts de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, vídeos de YouTube, pastores que falam várias e várias coisas, e enfim. O que eu quero te dizer é que se você será sempre o responsável pessoal pela sua vida. A responsabilidade é totalmente sua de interpretar corretamente a palavra de Deus. Diante de Deus, a gente não vai ter como falar assim, mas o professor Hudson me ensinou desse jeito, mas o pastor fulano me falou desse jeito, por isso eu fiz assim e eu estava errado. É sua responsabilidade conhecer as Escrituras e vivê-la. É claro, tem pessoas que são sinceras ao ensinar as Escrituras e não basta só ser sincero ao ensinar, tem que ser também correto ao ensinar. Porque eu não acho, sinceramente, tá bom, talvez uns 10% aqui meu não é tão assim, mas eu não acho que esse cara aqui, ele fez aquilo por mal necessariamente. Talvez uns 10% meu eu acho ali, esse cara estava querendo se aproveitar. Mas talvez não. Talvez ele estava sendo sincero, assim como tem muita gente sincera e errada. Só que diante de Deus não vai adiantar sinceridade, vai adiantar correção. Vai adiantar a fé correta em Deus, em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é aqui onde a gente tem que ter total atenção para não cairmos em engano. E essa famigerada teologia da prosperidade que tem pego textos do Antigo Testamento para falar que você vai ter isso, que você vai ser aquilo, que você vai crescer, que nenhum mal vai te atingir e tal. Nós falamos inclusive um pouco disso agora há pouco na live. Tem alguns irmãos que estavam lá. Irmãos, é triste. É triste isso, e tem pessoas que falam, não, mas está aqui, está na Bíblia. Só que pegou um versículo completamente isolado, tirou de todo o seu contexto, tirou ali da aliança onde aquele versículo está e falou um monte de coisa. Aí é onde a gente acaba sendo enganado, e enganado por pior que pareça, enganado dentro da própria Bíblia. Por pessoas que ou estão mal intencionadas ou porque não conhecem as Escrituras.